Mas o senhor afirmou, general Augusto Heleno, que acompanhava o presidente da República em todas as agendas, ou em muitas agendas, que era o ministro mais próximo dele. O senhor participou da reunião dele com o hacker de Araraquara? Eu disse coisas aí que eu não disse, mas tudo bem. Eu vou me valer do direito de ficar em silêncio. Perfeito. É um direito seu, eu defendo esse direito constitucional, eu defendo a Constituição, mas eu só queria saber se o senhor esteve na reunião ou não, porque a reunião existiu. No dia 10 de agosto, no auge do processo eleitoral, a agenda do presidente da República era reunir com o hacker de Araraquara. Sabe qual era a pauta? Tentar fraudar a urna eletrônica. E isso foi infrutífero, porque a urna eletrônica é inviolável. E de lá ele saiu para o Ministério da Defesa. E aí eu pergunto ao senhor, e o senhor tem o direito de ficar em silêncio, o senhor soube da reunião do hacker de Araraquara no Ministério da Defesa? Não. Perfeito. Eu admiro muito a diferença das duas respostas. Eu não soube de nada da pauta no Ministério da Defesa, mas em relação à reunião no Palácio da Alvorada, o senhor prefere não responder. E é legítimo que seja assim, não tem problema nenhum. Como eu afirmava, general Heleno, o senhor é um homem preparado, então não temos como tratá-lo aqui nessa CPMI como se fosse uma pessoa senil ou como inocente. Eu percebi na sua fala, por diversas vezes, contradição e incoerência. E é por essa razão que eu lhe pergunto, para o senhor, o que aconteceu no dia 8? Foi terrorismo? Foi um ato terrorista? Foi um golpe? Estou lhe perguntando. Eu prefiro ficar calado. Aqui, na CPMI, o senhor fica calado, mas fala muito no WhatsApp, fala muito no Twitter, tentou fugir da CPMI, mas o Supremo não permitiu, e o senhor prefere agora ficar calado. Eu vou lhe desenhar, para o senhor entender o que é terrorismo. Terrorismo é uma estratégia militar, mas diferentemente de uma estratégia militar de guerra, o terrorismo não vem para destruir fraquezas, ele vem para criar as fraquezas, ele vem para expor essas fraquezas. Ele serve principalmente para fazer o inimigo agir. E foi exatamente isso, general Heleno, que aconteceu no dia 8 de janeiro. Foi um atentado terrorista para que o governo Lula pudesse agir e instituísse o GLO. Para que, assim, não por força do voto, os militares pudessem chegar ao poder. O senhor vai negar que no dia 8 não foi o ato terrorista ou vai permanecer calado? Sabe por quê foi um ato terrorista? Porque é uma postura comum de terroristas extremistas radicais, porque eles agem assim. E sabe por que agem assim, general? Agem assim porque são fracos. Fracos. É isso que são fracos, porque não têm condições de travar uma guerra assim, ó, frente a frente, olho no olho. Quando fica assim, fica caladinho. General Heleno, no início da sua carreira militar, o senhor desempenhou a função de ajudante de ordens do general Silvio Frota, correto? Correto. Frota assumiu o Ministério do Exército em 27 de maio de 1974. Naquela época, as Forças Armadas estavam divididas com relação ao destino que se deveria dar ao futuro do regime militar. Os generais Ernesto Geisel, Golbery Couto e Silva e o... Com licença. Geisel. Golbery Couto e Silva e o senador Petrone Portela seriam silêncio os artífices da forma como se deu a transição democrática no Brasil. Eles defendiam a fórmula da lenta, gradativa e segura de extensão. O regime militar sofreu, nas eleições de 1974, uma dura derrota nas eleições para o Senado e para a Câmara dos Deputados. Neste contexto, em que se anunciava o esgotamento do regime militar, Geisel entendia que deveria conduzir de forma controlada a abertura política. O ministro Frota era o maior representante da linha oposta a estas reformas. Era da chamada linha dura.
Defendia a preservação do aparato repressivo, os porões da ditadura militar e a reprodução dos militares nas posições de comando do país. Os choques entre Geisel e Frota logo apareceram, resultando na demissão de Frota por Geisel em 1977, o que precipitaria o afastamento de vários militares da linha dura de posições de comando. O senhor assumiu a função de ajudante de ordens de Frota no último ano em que ele esteve como ministro do Exército, em 1977? Isso não está no escopo da minha convocação aqui. General, eu determino as perguntas. Responde se eu quiser. Eu tenho direito Exatamente, de ficar responda calado. sim ou não, ou vou ficar em silêncio. Não, eu vou ficar em silêncio. Ok, muito bem. Entre os auxiliares de Frota estava Carlos Alberto Ustra, que tivera participação direta na tentativa de resistência de Frota. No dia da sua demissão, o senhor o conhecia? Silêncio. Sabia das atividades dele como torturador de presos políticos? Vou ficar em silêncio. O senhor se considerava, na época, afinado com as posições da linha dura das Forças Armadas? Vou ficar em silêncio. Quando foi convidado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro para ser ministro do seu governo, o senhor acredita que a sua biografia, simbolicamente ligada aos porões da ditadura, acrescentava ao governo por mobilizar a extrema-direita? Vou ficar em silêncio. O senhor acha que a sua nomeação em posição de destaque no governo poderia colaborar para dar voz e representatividade aos que nunca superaram o fim da ditadura militar? Vou ficar em silêncio. O senhor acredita que as suas declarações, sempre confrontando os poderes estabelecidos, poderiam estimular o saudosismo extremista da ditadura militar, expresso no jargão golpista, tão em voga no 8 de janeiro? Eu autorizo? Vou permanecer em silêncio. Em depoimento prestado na CPI da Câmara Legislativa do Distrito Federal, o senhor declarou, abre aspas, o movimento de 64 salvou o Brasil de virar um país comunista. Eu não tenho nenhuma dúvida que o Brasil esteve a um passo de virar um país comunista. Fecha aspas. Ora, a ditadura militar exilou ou cassou os direitos políticos e funcionais de milhares de pessoas. Cassou o mandato de 173 deputados federais e de 9 senadores, muitos deles bem distantes do espectro ideológico comunista. O senhor acredita mesmo que todos eram comunistas? General? Eu vou ficar em silêncio. A demonização da oposição não seria um recurso como que se emprega vulgarmente. Hoje em dia, na narrativa... Recompõe o tempo, pede para recompor o tempo. Pede para recompor o tempo. Pede para recompor o tempo. Presidente, eu queria meu tempo... Peraí, a culpa... não, peraí. A culpa foi do presidente que abordou aqui... A culpa foi do presidente que abordou o general para saber se ele necessitava de suspender a sessão por alguns minutos para ir no toalete. Fui eu que abordei, portanto, eu peço desculpas à senhora senadora. Por favor, continue. Obrigada, presidente. A demonização da oposição não seria um recurso como que se emprega vulgarmente, hoje em dia, na narrativa de vários bolsonaristas que ainda recorrem aos surrados fantasmas comunistas? Ficar em silêncio. Em agosto de 2021, o senhor sustentou em entrevista ao programa Direto ao Ponto da Rádio Jovem Pan haver previsão constitucional para a intervenção militar. Nas suas palavras, abre aspas, o artigo 142 da Constituição Federal é bem claro, basta ler com imparcialidade. Se esse artigo existe no texto constitucional, é sinal de que pode ser usado. Fecha aspas. A seguir, o senhor precisou as circunstâncias desta intervenção. Abre aspas. Na situação atual, não acredito que haverá intervenção. Estão acontecendo provocações de uma parte e outra. Isso não é aconselhável,
porque cria um clima tenso entre os poderes e entra ainda o legislativo como mais um complicador da situação. Acho importante criarmos um ponto de equilíbrio e o cuidado de não cometer excessos. Nenhum dos poderes. A intervenção poderia acontecer em momento mais grave. Fecha aspas. O senhor é partidário, portanto, da tese que advoga o poder moderador das Forças Armadas? Vou ficar em silêncio. O senhor acredita que os militares deveriam intervir na democracia brasileira? Ficar em silêncio. A última pesquisa Datafolha sobre a confiança da população brasileira nas instituições de setembro deste ano revelou que a confiança nos militares atingiu o pior índice desde que a pesquisa iniciou a série em 2017. Ela apontou que 34% confiam muito mais nas Forças Armadas, 44% confiam pouco e 21% não confiam. Houve uma queda impressionante de popularidade das Forças Armadas durante o governo Bolsonaro, já que a proporção dos que confiavam muito caiu de quase a metade do total, 45%, para 1/3. Outro resultado da pesquisa demonstrou que 61% dos brasileiros acreditam que militares se envolveram em irregularidades durante a gestão Bolsonaro. O senhor acha que a resistência popular a Bolsonaro e a associação, ainda que simbólica, do governo dele com as Forças Armadas possa ter provocado este desgaste de imagem? Vou ficar em silêncio.